E se eu te disser que o teu vício não é uma maldição, mas uma linguagem, um modo secreto pelo qual Deus fala aos seus escolhidos, eu fiz uma descoberta tão chocante que nenhuma religião ousaria aceitá-la. O vício não é simplesmente uma fraqueza humana. É o grito de uma força superior tentando despertar algo escondido profundamente dentro da alma. Enquanto a maioria das pessoas enxerga o vício como uma punição, eu o compreendi como um diálogo espiritual. O desejo infinito, a obsessão, a culpa, o ciclo de cair e levantar. Nada disso é aleatório. É assim que Deus se comunica com aqueles que Ele pretende transformar. Todo vício carrega uma mensagem, um código oculto acessível apenas aos que são fortes o suficiente para enfrentá-lo. Álcool, raiva, controle, dor, ambição. Nada disso é acidente. São símbolos de fome, indicadores daquilo que a tua alma esqueceu. E apenas aqueles marcados por um propósito divino experimentam este fogo interno com tanta intensidade. Você se sente preso pelos seus próprios desejos e ao mesmo tempo incapaz de deixá-los ir. Esse paradoxo é a prova. Descobri que quanto mais você luta contra aquilo que deseja, mais se afasta do que isso está tentando te ensinar. O vício não veio para te destruir, ele veio para te revelar. Deus fala através da tempestade das suas compulsões, através das exigências que você não entende, através do silêncio que surge depois de cada queda, quando você já não consegue se reconhecer. Porque é ali que ele começa a reconstruir você. Antes de condenar o teu vício, escuta. Pode ser a conversa mais íntima que você já teve com Deus, uma conversa reservada para alunos escolhidos para despertar. Há uma fome dentro de você que nada parece saciar. Você tenta preenchê-la com substâncias, com pessoas, com conquistas, com distrações. Mas quanto mais consome, mais o vazio cresce, mais forte, mais profundo, mais exigente. Eu chamo isso de fome espiritual. Acredito que todo vício nasce como uma busca por algo sagrado, algo perdido. Quando você alcança aquela bebida, aquela substância, aquele prazer proibido, não está sendo apenas fraco. Você está respondendo a um chamado que ainda não compreende. Sua alma está gritando por significado, e o vício é a única linguagem que ela encontra para falar. Essa fome é antiga. Ela acompanha a humanidade desde o início, mas nem todos a sentem com a mesma intensidade. Só certas almas carregam essa perda profunda, essa inquietação incurável. Essas são as almas escolhidas, marcadas por uma fome divina que as impede de aceitar uma vida comum. Enquanto a maioria consegue beber sem se tornar dependente, ou experimentar prazer sem se perder nele, você não consegue. E isso não é uma fraqueza. É o seu sinal. A fome que não pode ser apagada é a prova de que algo maior está tentando te alcançar, puxando você para uma transformação que você mesmo continua resistindo. Descobri que alcoólatras, especialmente, carregam uma doença espiritual única. O vício não é realmente sobre a substância em si, mas uma tentativa desesperada de alcançar o transcendente, algo além desta realidade que parece pequena demais para suas almas. Eles bebem para se sentir conectados, para se sentir vivos, para sentir qualquer coisa além do vazio de um mundo sem magia. Mas aqui está o paradoxo. O vício se torna a barreira. Aquilo que você usa para saciar a fome se torna aquilo que te mantém faminto. Você bebe para se sentir vivo, mas a bebida te enfraquece. Busca o alto para escapar da dor, mas o alto aprofunda a dor. É um ciclo que parece feito para te quebrar. Mas eu insisto, isso é intencional. O ciclo não é caos, é um mecanismo divino. Um teste espiritual, desenhado especificamente para aqueles fortes o suficiente para sobreviver. Deus não fala a todos através do vício, porque nem todos precisam desta lição. Mas para aqueles que precisam, a mensagem é sempre a mesma. Aquilo que você procura fora só pode ser encontrado dentro. A fome é real, mas você está olhando na direção errada. Você tenta satisfazer uma necessidade espiritual com soluções materiais. Tenta preencher um buraco do tamanho de Deus com coisas que nunca poderão caber. E quanto mais tenta, maior o buraco fica, mais forte a fome se torna, mais perdido você se sente. Quanto mais você sofre, maior o seu potencial de despertar. A fome que não pode ser quebrada não é punição, é preparação. Deus fala aos seus escolhidos através dessa fome impossível,
porque apenas através dela eles aprendem a verdade mais importante. Nada neste mundo será suficiente. Não sucesso, não amor, não poder, não prazer. Nada. Quando você realmente entende isso, quando para de lutar e começa a escutar, a fome se transforma, ela para de te perseguir e começa a te guiar, para de te quebrar e passa a te revelar. Aquilo que antes te levava à destruição se torna a porta para algo que você nunca imaginou. Uma conexão direta com a fonte divina que te chamou o tempo todo. Mas você não acessa isso enquanto estiver lutando. Não ouve a mensagem enquanto estiver afogado em culpa. Primeiro, você precisa aceitar que o vício não é o inimigo. É a professora, a guia, a fome sagrada que não te deixa descansar até você finalmente voltar para dentro e encarar aquilo de que está fugindo. A fome nunca foi uma maldição, ela sempre foi o chamado. O vício sempre foi o empurrão necessário para você finalmente responder. Você tentou desistir 1000 vezes, prometeu a si mesmo, aos outros, talvez a Deus que da próxima vez seria diferente, mas caiu de novo. Cada queda parece provar a tua fraqueza. Mas e se cair não for o oposto de levantar? E se cada colapso for, na verdade, um passo para frente numa jornada que você ainda não entende? Acreditei que o ciclo de queda e recaída não é sinal de fracasso, mas um processo de encontro com partes de si mesmo que você evitou a vida inteira. Chamei isso de encontro com a sombra. A sombra é o lado escuro da personalidade. Raiva, vergonha, medo, desejos reprimidos, tudo aquilo que você diz que não existe. O vício traz tudo isso à superfície. Cada queda te obriga a confrontar uma verdade sobre si mesmo que você não veria se a vida tivesse sido confortável. O viciado não pode se esconder atrás de máscaras sociais. O vício arranca as camadas até que reste apenas você e Deus. A maioria nunca conhece a si mesma de verdade. Vive identidades baseadas no que os outros esperam. Mas os escolhidos não têm esse luxo. Eles são empurrados para as profundezas da própria alma, quer queiram, quer não. Cada queda te leva mais fundo. Esse processo é sagrado. Em todos os mitos, o herói precisa descer ao submundo antes de ascender. Precisa enfrentar monstros internos antes de descobrir seu verdadeiro poder. O teu vício é o teu submundo. Cada recaída é outra máscara quebrada, outra ilusão destruída. Parece morte, e de certo modo é. Mas morte não é o fim, é o início da transformação. Deus fala mais claramente nos lugares onde você se sente mais perdido. O ciclo segue um ritmo espiritual. Você sobe com esperança, cai com desespero, sobe com determinação, cai com culpa. Cada ciclo te ensina a mesma lição. Você não pode se salvar sozinho, não pode superar pela força, pelo controle ou pela disciplina. O vício não responde à força. Quanto mais você luta, mais forte ele se torna. E então você deve aprender a parar de lutar e começar a se render. Render-se não é desistir, é reconhecer que enfrenta algo maior que o ego. Admitir que precisa de ajuda, que o caminho não é para cima, mas para dentro, para a escuridão, para o desconhecido, para as partes de si mesmo que você evitou por toda a vida. Aqueles que se libertam não o fazem derrotando o vício, mas integrando-o. Eles param de ver a sombra como inimiga e passam a vê-la como parte que deve ser compreendida, aceita e transformada. Cada queda traz um presente, a chance de se ver com mais clareza. E com cada queda, se você olhar de verdade, aproxima-se da verdade que liberta. O caminho não é linear, é uma espiral. Desce, sobe, até você chegar ao centro. E no centro está o que você procurou a vida inteira. Não a substância, não o prazer, não a fuga, mas o próprio você, o ser que nasce da jornada de queda e ascensão, de destruição e renascimento. A sombra está contigo desde o início. Cresce com cada verdade que você recusa enfrentar. O vício se alimenta da sombra. Tudo o que você esconde, raiva, dor, desejos, medo, se acumula lá, até explodir de forma que você não consegue controlar. E você pensa que isso é fraqueza. Mas eu vi diferente. O vício é a forma da sombra exigir ser reconhecida. Ela não quer te destruir, quer ser vista. O que você se recusa a enfrentar na luz, consome você na escuridão. O vício não é só hábito ou química, é a tua sombra pedindo reconhecimento, e quanto mais você se odeia por isso, mais forte ela fica. Descobri algo radical.
Você não pode matar sua sombra. Não pode expulsá-la. Só pode integrá-la. Deve voltar-se para a escuridão e falar com ela. Deve reconhecer todas as partes que escondeu: a raiva, o desejo, a dor, o medo, a fome proibida. Esse é o verdadeiro trabalho espiritual. Requer coragem que poucos terão. Quando você olha para sua sombra, vê o que mais teme, mas também vê a verdade que a sociedade mandou esconder. E então tem uma escolha: rejeitá-la e afundar mais, ou aceitá-la e começar a transformação. Deus dá essa tarefa apenas aos fortes. Nem todos sobreviveriam aos seus próprios abismos, mas aqueles marcados pelo vício não têm escolha. A sombra não os deixará em paz até que parem de fugir. E quando param, algo inesperado acontece. A sombra revela força. Revela talentos reprimidos, verdades enterradas, poder que você nunca soube ter. E quando você integra a sombra, o vício perde poder. Ele só domina quando você está dividido, quando uma parte quer parar e a outra não consegue, quando a consciência diz não e o inconsciente diz sim. A libertação começa no momento em que você para de correr de si mesmo.